Boa noite, pessoal. 20 horas, 1 minuto aqui em Porto Alegre, abrindo mais uma live em tempos de quarentena, em tempos de coronavírus, para a gente abordar questões envolvendo o combate ao coronavírus. Mais uma vez, a gente vai bater um papo com amigos que estão em lugares diferentes, trazendo experiências, trazendo informações, trazendo muita opinião sobre essa questão que nós estamos vivendo, uma questão sui generis, uma questão única, muito diferente, todos em suas casas, o comércio praticamente parado, os países praticamente com as suas economias estancadas. Vamos ver então o que vai se desenrolar a partir daí, né? Essa questão da quarentena. Hoje eu trago 3 amigos de 3 países distintos, da América do Sul e da Europa, para trazer um pouco da realidade. Na passada a gente conversou com jornalistas que estão em estados diferentes aqui do Brasil e com o Silvio Mori, o jornalista amigo nosso que está lá no Japão, trazendo a realidade asiática de quem está próximo da China, que foi o início de toda essa situação envolvendo o coronavírus. E hoje então nós vamos conversar com a Estela Senhor, que está lá em Portugal que tem aí índices bem interessantes de combate ao coronavírus. A gente quer saber o que os portugueses estão fazendo para poder ter esse desempenho tão satisfatório no combate à pandemia. Também vamos conversar com a Mônica Carvalho, que está lá na Inglaterra que teve seu primeiro-ministro com coronavírus, ficou internado aí na CTI em Londres durante um bom tempo e também está desenvolvendo agora a Inglaterra, o Reino Unido, a vacina que provavelmente vai ser a vacina que nós iremos tomar daqui a alguns meses. E o Diego Sarmiento Alvarez, que está em Lima, no Peru, um importante país aqui da América do Sul, que também vai trazer as informações de como o Peru está tratando essa questão envolvendo a pandemia, envolvendo a questão do coronavírus. Vamos começar então o nosso giro, hoje começando aqui então em Portugal, onde está a nossa amiga Estela. Vamos chamar ela aqui para a nossa transmissão, ela que está lá em Portugal, fazendo a conexão. Oi, Estela, tudo bem? Oi, boa noite, Nelson, tudo bem? Tudo jóia, tudo tranquilo. Tudo certo. Prazer falar contigo. Primeiramente, quero te agradecer por ter aceitado o convite de participar dessa live com a gente. A gente sabe que aí na Europa já é adiantada a hora, já passa da meia-noite, né? Mas muito legal tu poder participar com a gente e trazer informações aí de Portugal, de como os portugueses estão lidando com essa situação envolvendo o coronavírus. E essa é a primeira pergunta que eu te faço, porque Portugal esteve nos últimos dias nas notícias como sendo o país europeu que melhor está sabendo lidar com essa questão da pandemia, está trabalhando em cima da questão do Covid. E eu queria que tu trouxesse teu relato, o que Portugal está fazendo de diferente em relação aos outros países da Europa. Oi, Nelson, obrigada pelo convite, é uma alegria estar aí com vocês, enfim, podendo discutir esse assunto que tomou nossa vida, virou nossa vida do avesso. E vamos lá, bom, Portugal tem índices interessantes, sim, no combate à doença, principalmente porque está aqui na Europa, que foi o grande centro da epidemia, né? Nós fomos o foco principal durante muito tempo, agora parece que está migrando, mas ainda somos. Há alguns fatores que eu entendo que contribuem muito. A questão da fronteira. Portugal faz fronteira apenas com Espanha. É uma fronteira terrestre, pega praticamente todo o território, mas foi fechada assim que os primeiros casos surgiram em Espanha e percebeu-se que tem um certo descontrole lá. A disciplina da população portuguesa. Isso eu quero destacar, isso nosso primeiro-ministro, nosso presidente, todos sempre destacam. Antes das escolas serem encerradas pelo governo, pais já não estavam a mandar seus filhos para a escola. Então, algumas escolas encerraram antes mesmo por falta de aluno. Pessoas já começaram a ficar nas suas casas porque viram o perigo chegando, né? Ser vizinho da Itália e da Espanha nos deu uma vantagem que foi observar aquilo que estava acontecendo e poder fazer diferente, né? As medidas aqui foram tomadas muito mais cedo. O estado de emergência foi decretado aqui junto com a Espanha, quando na Espanha já estava muito forte isso, né?
Então, eu acho que esses 3 fatores são os principais, assim, e fora a coesão política. Nós tivemos, no primeiro, o que acontece no estado de emergência? O presidente propõe para o Conselho da Presidência, que aprova ou não, ele conversa com o governo, que é o primeiro-ministro, para ver se o governo está de acordo com isso, e vai para a Assembleia da República, aonde sim o parlamento aprova ou não, né? Houve uma coesão, o principal partido de oposição disse, senhor primeiro-ministro, não somos oposição nesse momento, estamos consigo porque o seu sucesso é o nosso sucesso. Então, para mim, isso também é muito importante, porque determina que estamos todos com um único objetivo, que é o vírus. Sim, sim. É interessante esse relato que tu nos trazes aí, Estela, porque a gente percebe que aí há uma união, mesmo tendo diferenças políticas, mesmo tendo posicionamentos diferentes. Em Portugal parece que se uniu, né, as diferenças políticas para poder combater o vírus, coisa que a gente não está vendo aqui no Brasil, bem diferente aqui no Brasil. A gente está vendo, inclusive, brigas internas dentro do próprio governo Bolsonaro brigando diretamente com o seu ministro da Saúde, governadores e prefeitos, né, com discursos completamente distintos, né? E aí a gente percebe essa união no combate ao vírus. Então, na tua opinião, essa união, esse discurso único, esse objetivo comum, aliado a questões geográficas, porque Portugal está na ponta ocidental da Europa, então Exato. Teve tempo para poder trabalhar a questão do Covid, né? Exato. Então, até aproveitando, Estela, tem a pergunta aqui do Ricardo Vitória, perguntando sobre essa questão da política aí em Portugal. Como é que está essa questão da política nesse tempo de coronavírus? Bom, o que acontece está sendo feito todo um esforço voltado muito para combater essa questão. Então, o que é o estado de emergência, na verdade? É um dispositivo que o presidente dá para que o governo possa, na verdade, tolir um pouco das nossas liberdades individuais em detrimento do que é necessário para a coletividade. No início, como eu mencionei, muitas pessoas ficaram em casa, enfim, mas muitas outras simplesmente desconheceram que isso existia, ignoraram, foram para a praia, né? Aí as praias começaram a ser interditadas, a polícia com uma postura um pouco pedagógica de informar primeiro, né? Pedir para que as pessoas não saíssem tanto. E a partir do decreto do estado de emergência, aí a polícia tem força para prender, inclusive, multar, né? Muitas pessoas foram presas. Durante o feriadão de Páscoa, agora, nós éramos proibidos de sair, inclusive, do nosso concelho, que seria a cidade no Brasil, né? Não podíamos ir de um para outro, raras algumas exceções, que, claro, daí documentadas, e as forças de segurança nas estradas é que faziam essa questão. Mas a política é muito forte nesse sentido, todos contra um. E como é que tu está vendo a questão do presidente aí de Portugal? Ele está sabendo lidar? Ele tá sendo um líder nesse processo de combate ao coronavírus aí em Portugal? O sistema, quem governa o país é o primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro, desculpa. Exato. O presidente, ele é aquela figura política, institucional, que também é muito importante que eles estejam em consonância, né? Quer dizer, tendo as mesmas ideias, tendo o mesmo tratar, porque senão fica impossível. As pessoas começam a não saber quem seguir, né? O presidente tem uma figura institucional muito forte, o presidente Marcelo é aquele que sai fazendo selfie com as pessoas, ele inclusive é meu vizinho aqui, eu encontro ele comprando frango à noite, ou na praia dando um mergulho, uma pessoa super simples, super tranquila. Há também que dizer que Portugal é um país muito pequeno, né? São só 10 milhões de habitantes, eu comparo muito com o Rio Grande do Sul. É muito parecido na questão territorial, na questão do clima, então eu sempre comparo muito, é quase impossível comparar com o Brasil, né? Sim. Algo que Portugal fez muito importante, que eu acho também, é a gestão no Serviço Nacional de Saúde, que seria o nosso SUS, né? Todos os casos, a gestão é feita no Serviço Nacional de Saúde com alguns hospitais de referência. Então, os hospitais particulares, eles estão em sobreaviso,
caso o sistema entrar em ruptura, ou caso tenha aconteça o que aconteceu nos outros países, né? Quer dizer, entra em colapso o sistema, eles vão atender. E se encaminhado pelo Sistema Nacional de Saúde, é ele que vai suportar. Então, nenhum português precisa arcar com esse tratamento. Sim. Aproveitando e te perguntando, Estela, até aproveitando e te perguntando, e se um brasileiro, tem muitos brasileiros que vivem em Portugal, precisarem de atendimento médico, como é que é essa situação? Há uma certa segregação? Os brasileiros têm o mesmo tratamento dos portugueses? Como é que é essa questão dos estrangeiros aí em Portugal, no atendimento médico? Esse também foi uma das questões que o estado de emergência decretou, que todos os cidadãos, independente da nacionalidade, que estivessem em território português, independente de estarem legais ou não, de terem documentação encaminhada ou não, têm direito ao Sistema Nacional de Saúde. Nesse período do estado de emergência, o importante, o foco é a saúde. Isso também foi algo muito interessante que outros países da Europa também fizeram. Sim. As fronteiras estão fechadas aí em Portugal, Estela? Sim. Podem sair para outros países? Não podem? Dentro da Europa pode circular? Como é que está a situação aí da questão das fronteiras? Não, isso já há bastante tempo. Nós estamos, eu e meu marido, há 33 dias em casa. Né? Já está quase quarentena e vai virar setentena, provavelmente. Mas as fronteiras estão fechadas, né? A única coisa que é garantida é o livre acesso de bens, o comércio, isso em toda a União Europeia, né? Nunca faltou nada e acredito que também não vai faltar nenhum tipo de produto. Eu precisei sair para ir ao supermercado porque eu não encontrei um determinado produto que eu precisava online, então eu fui ao supermercado. É praticamente uma operação de guerra sair. Nós não podemos ir em dois, quer dizer, até pode, mas existe a recomendação de não ir duas pessoas porque é desnecessário, né? Vocês são abordados pelos policiais? Como é que funciona, por exemplo, se tu for para um parque durante o dia, andar de bicicleta, ou passear, enfim? O que aconteceria contigo? Eu nunca fui, né? Então, mas a gente vê sim na televisão pessoas que desobedecem, pessoas que tentaram dar a volta, agora, por exemplo, no feriadão de Páscoa, e tentaram ir, voltaram. É evidente que tem pessoas que conseguem driblar isso, Nelson. Sabe como é? Tem pessoas que não têm um pensamento focado no coletivo e vão conseguir, vão driblar, vão fazer papel falso, enfim. Né? Os casos, a concentração dos casos em Portugal está mais no norte do país, né? Tem muito mais. 85, nós temos agora nesse momento 17.500 casos, 560 mortes. Se nós compararmos com os demais países da Europa, é realmente pouco. Mas ainda assim é muito, né? É muito. Sim. E nós sabemos que ainda vai durar um tempo assim, né? Sim. Mas a questão é que a polícia, por exemplo, aborda para verificar os comprovativos quando você quer sair ou quando você quer se deslocar, porque existe essa determinação de não se deslocar apenas para passeio. Inclusive aqui, Estela, a Amanda, que está assistindo a nossa live, comenta que a matriz da empresa que eu trabalho é em Aveiro, Portugal. Os colegas portugueses comentaram que a polícia aborda para verificar o que estão fazendo na rua, que tem que comprovar que estão indo provavelmente fazer alguma coisa essencial, não completa aqui o comentário dela, mas eu acredito que seja isso. Exato. Então é por aí, então a polícia aborda. Sim, aborda. Existe a Guarda Republicana Nacional e também a PSP, que é a Polícia de Segurança Pública aqui, que fica realmente percorrendo a cidade. Nós temos um carro que fica andando pela cidade todo dia dizendo permaneçam em casa, permaneçam em casa. Então, é muito isso. Mas é evidente que sempre vai ter os maus exemplos, sempre vai ter pessoas que vão tentar descumprir. E isso fica muito a critério, né? Legal. Estela, tu continua com a gente aqui na live. Claro. Daqui a pouco tu volta para conversar conosco novamente. A gente tem que falar um pouco da economia, né? Eu ia te perguntar, exatamente ia pautar isso. Vamos conversar sobre economia em Portugal. Eu quero saber também o que mudou exatamente na rotina dos portugueses do dia a dia, questões sociais propriamente ditas, né? Então, daqui a pouco a gente volta para bater mais um papinho, tá legal? Perfeito. Até já. Até daqui a pouco. Até mais.
Então, essa foi a nossa Estela, e nós vamos chamar agora para bater um papo rapidinho, de pronto, a Amanda, que está lá na Inglaterra, está lá em Londres, capital da Inglaterra. Vamos chamar a Mônica para saber como é que está a situação lá no Reino Unido. Reino Unido, que teve seu primeiro-ministro com casos de coronavírus, né? Oi, Mônica, tudo Olá, bem? boa noite. Tudo jóia? Tudo Legal certo, falar tudo contigo. ótimo. Legal, eu Tudo agradeço bem? também o convite. Vamos falar contigo. Também, assim como a Estela, eu te agradeço por nos atender aqui nessa live, bater um papo com a gente nesse horário aí que já é um pouco avançado aí na Europa, a gente sabe disso. Mas que bom que tu pode estar conosco agora nessa nossa live. E a primeira pergunta que eu te faço é exatamente essa. Como é que tá a tua vida aí? Como é que tá a situação no Reino Unido? A gente teve o primeiro-ministro com caso de coronavírus, ficou internado, foi socorrido por imigrantes. Me conta um pouco dessa história aí, Mônica. Então, a gente está entrando na 4ª semana de lockdown, né? A nossa quarentena que se chama o lockdown. Ela provavelmente vai ser estendida até o dia 7 de maio, né? A gente vai, o primeiro-ministro, o representante do primeiro-ministro vai fazer um pronunciamento na quinta-feira confirmando, mas pelo menos mais umas 3 semanas de lockdown. A nossa quarentena ela não é tão rígida como nos outros países da Europa, talvez esse seja o problema, né? Porque desde o início o primeiro-ministro ele foi empurrando com a barriga para restringir, né? Não é à toa que o Reino Unido foi um dos últimos países a entrar em quarentena. Ele era a favor daquela imunização em grupo, aquela ideia meio louca, meio controversa, que obviamente não daria certo. Sim, claro. Então, ele foi empurrando muito, ele teve muita pressão da primeira-ministra da Escócia, né, que a Inglaterra e a Escócia é uma guerra constante entre as duas lideranças. Então, ele teve muita pressão da Escócia, porque a Escócia fechou as universidades, fechou as escolas, foi impondo uma quarentena para a Inglaterra também. Sim. Então, o primeiro-ministro, acho que ele realmente se tocou da gravidade quando ele ficou doente, né? Ele ficou os primeiros 7 dias, se eu não me engano, em casa, e os sintomas pioraram, e ele ficou 3 noites internado no St. Thomas, que é um dos principais hospitais aqui do centro de Londres. Sim, sim. Né, ele foi atendido exclusivamente durante 48 horas por um enfermeiro português e uma enfermeira da Nova Zelândia, né, que vem o caso polêmico, que ele foi um defensor ferrenho do Brexit, que ele não deseja a presença de mais imigrantes no país, e o sistema de saúde, o NHS, ele é formado, eu acredito que mais de 80% dos médicos, enfermeiros, dos profissionais são estrangeiros. Pelo menos em Londres, a gente dificilmente vê ingleses trabalhando. Sim. É uma coisa meio paradoxal isso aí, né, Mônica? Porque o primeiro-ministro inglês, ele tem esse viés meio xenofóbico, assim, uma coisa meio tipo... Eu não gosto de quem não é do Reino Unido, né? Exatamente. Tanto é que ele é um dos defensores do Brexit, do Reino Unido sair da Comunidade Europeia. Exatamente. E conquistou isso aí também, ele foi um dos defensores disso, né? Para quem não está por dentro, o Reino Unido está saindo do bloco europeu, né? Exatamente. E uma coisa meio que de ironia do destino, ele acabou sendo tratado, ou teve sua vida preservada por 2 enfermeiros imigrantes do Reino Unido, um português e da Nova Zelândia, né? Exato. Será que ele vai mudar de opinião, Mônica, ou ele é tão turrão assim que ele vai manter sua posição em relação aos imigrantes? Né? Eu acredito que em relação aos imigrantes ele não muda a opinião, até porque o acordo, né, já foi firmado realmente dia 31 de dezembro, é oficial, né? Já foi oficializada a saída, mas aí é onde tudo muda, né? Que vira a chave a partir de 31 de dezembro. É uma surpresa para todo mundo, a gente não sabe como vai ficar, e agora com o coronavírus, então, principalmente, né? Quem já está aqui mantém os mesmos direitos, que é até uma questão ali que tu questionou se a saúde é para todos os europeus. Exatamente, todo dependente de europeu e familiar ou dependente tem exatamente os mesmos direitos que um britânico, né? A gente faz um cadastro no NHS, que é o sistema de saúde, a gente recebe um número e usa o sistema de saúde da mesma forma que os britânicos, e a gente usava, não sei como vai ficar no fim do ano, a gente recebe um cartão, e esse mesmo cartão é válido para atendimento em todos os países da União Europeia. É o mesmo sistema de saúde para todos, independente se é europeu ou não, né? Exatamente. E os ilegais, que tem muitos aqui, né, eles evitam ao máximo, não é à toa que a gente teve
o maior número de brasileiros solicitando para Casa Brasil a volta voluntária, né? Por causa que quem está ilegal, infelizmente, não recebe os benefícios, não tem salário, mas eles teriam atendimento, né? O atendimento não é negado, porém a conta chega depois. Sim. Eles teriam que arcar com os custos e não seria nada barato, né? Sim. E a economia, como é que a gente já vê algum reflexo do coronavírus no Reino Unido na economia? Já dá para sentir alguma coisa? Como é que está a questão da economia aí no Reino Principalmente Unido? o ramo imobiliário, que ele é muito forte, né? Aqui em questão de ter muito imigrante, tem muita procura, muita venda, muita alocação de imóveis e agora está realmente parado, a gente já pode acompanhar que o preço de tanto de venda quanto de aluguel dos imóveis já reduziu e as pessoas têm medo, não estão buscando. E principalmente no setor de serviços, hospitalidade, hotéis e atrações turísticas, todos os eventos, festivais de verão que a gente tem no Hyde Park de julho, setembro foram cancelados, todos esses eventos. Tem muita empresa, principalmente pequena, de eventos que está fechando. A gente viu um choque muito grande na British Airways, que é a empresa aérea aqui da Inglaterra. 30 mil funcionários foram suspensos. Né? E os dois maiores aeroportos, que são Heathrow e Gatwick, estão sem operações da British. Então, tipo, é um impacto bem grande. É claro que a gente, né, o governo do Reino Unido liberou 3 bilhões de libras para ajudar a população. No meu caso, eu não estou trabalhando, mas o governo está pagando 80% do meu salário em casa. E isso a grande maioria está recebendo. Os salários de até 2.500 libras estão sendo pagos até 80% pelo governo. Ou seja, pelo governo. O meu empregador me enviou uma carta, né, que chama, agora não me lembro exatamente, mas me avisando que tipo eu teria sido que o meu emprego seria mantido após esse período, mas que estava suspenso. Né, que a empresa não iria me pagar, mas eu vou receber 80% do meu salário baseado no cálculo da média dos meus últimos salários no último ano. Tem expectativa de desemprego em massa aí, Mônica? Depois que acabar essa pandemia, há uma perspectiva? Eu vi que aumentaria, que a gente tem, acho, se eu não me engano, 3,4%, subiria até a 12%. Nossa, o índice de Brasil antes da pandemia, né? Exatamente. O Brasil tinha esse índice de 12% antes da pandemia. Exatamente. Que coisa, né? Que coisa. E assim, além dessa medida da questão desses bilhões aí de libras que foram dados para pagar o salário dos funcionários da iniciativa privada, houve alguma outra ação do governo na economia para tentar manter a economia girando no Reino Unido? Porque vai ter essa questão do Brexit, que também vai implicar na economia de maneira significativa, porque afinal de contas, antes tinha o trânsito de produtos entre Inglaterra, Reino Unido e Europa de maneira livre, free, e agora vai ter que ter questão de alfandegários, vai ter que ter um monte de questões burocráticas para tu trazer produtos da Europa para o Reino Unido e vice-versa, né? Então já há alguma medida do governo em relação à economia para evitar possíveis catástrofes aí na economia do Reino Unido? Exatamente, estava pesquisando sobre isso e eu vi assim que para grandes empresas e para grandes projetos econômicos não tem nenhuma medida ainda definida. Eu estava vendo que os secretários de economia eles estão muito preocupados mesmo, que eles querem terminar com o lockdown, porque eles veem que vai ser uma crise muito grande a partir de junho a setembro, que não vai ser revertida porque não foi muito pensado nos empresários, né? Eles liberaram essas bilhões de libras para dar uma segurada na população e conseguir sustentar a cidade, né? O financiamento de imóveis dos landlords que foi congelado por 3 meses e não vai ser cobrado juros. E outra medida foi o Universal Credit, que é tipo um crédito, porque aqui é a capital dos benefícios, né? Todo mundo tem milhões de benefícios, tem benefícios de aluguel, tem benefício de escola, quanto mais filhos tu tiver, mais benefícios tu tem, é muito mais que o Brasil na era Lula, por exemplo, que tinha muitos benefícios, aqui tem muito benefício. Então eles também liberaram mais verba para esses benefícios, mas em relação aos grandes empresários e ao futuro da economia, por enquanto não tem nada concreto, e é uma preocupação bem grande dos grandes empresários, né? Porque aqui a gente concentra as maiores empresas do mundo, a gente tem aqui em Londres. Né? Exatamente. Mônica, o que mudou basicamente na tua rotina aí, agora falando do dia a dia das pessoas, da rotina, né? O que tu sente mais falta? Claro, obviamente tá todo mundo trancado em casa, né? Não pode sair, mas o que mudou significativamente no teu dia a dia, naquilo que tu fazia, na tua rotina, enfim, que tu tá sentindo falta e que tu acha que é prejudicial nesse período de quarentena?
Ah, com certeza. A vida em Londres ela é muito corrida, né? Aqui a gente fala que mesmo quando tu não tem pressa, tu tá com pressa. Tu sair domingo pra ir no supermercado, tu vai apressado porque tu acha que tu tá atrasado por alguma coisa. É incrível, a vida aqui é muito corrida. Então é estranho tu, por exemplo, o transporte público diminuiu 85% o uso. Então é super estranho, tipo, tô acostumado a pegar o metrô para ir pro trabalho, é super lotado. E hoje não tem quase ninguém, mas o que afeta realmente é a falta de uma rotina, né? O que me deixa mais ansiosa é a falta de uma rotina. Eu tinha minha rotina bem programada. Eu trabalho meu shift aqui à tarde e noite. Eu trabalho das 3 da tarde até meia-noite. Já é um shift diferente, né? Então, para mim é estranho estar em casa à noite, não ter a rotina do trabalho, o inglês não evolui porque tu não tá escutando, tu não tá tendo contato com as pessoas, a gente sente dar uma parada na vida, assim, né? Por isso que eu aproveito o tempo que eu tenho para estudar, para tentar me qualificar, porque é complicado, assim, esse período. Imagina. Mônica, vamos dar uma rodada. Por enquanto, obrigado pelo bate-papo. Daqui a pouco tu volta conosco. Perfeito. Para a gente bater mais um papinho aí de Londres. E vamos passar a bola para o Diego, que está lá no Peru. Daqui a pouco a gente volta, tá, Mônica? Perfeito, combinado. Até mais, até mais. Até mais. Então essa foi a Mônica, que está lá em Londres, trazendo as experiências lá do Reino Unido. E agora nós vamos sair da Europa e vamos vir aqui para a América do Sul, onde está o nosso amigo Diego Sarmiento Alvarez, nosso amigo do Peru, de Lima, no Peru. Peru, que é um dos países que vem aí com uma economia pujante nos últimos anos, se destacando na América do Sul. Mas vamos ver o que aconteceu com a economia, com a situação do dia a dia. Ô Diego, tudo bem? Oi Nelson, como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Vamos conversar devagar com o Diego, ele é peruano, fala português legal. O Diego fez um tour pelo Brasil no ano passado, né? Veio acompanhar a sua seleção na Copa América, aqui no Brasil. Esteve aqui em Porto Alegre, até foi quando nós nos conhecemos. E eu queria conversar contigo, Diego, trazer essa tua visão aí do Peru em relação ao coronavírus, né? Porque a gente sabe que o Peru, nos últimos anos, se tornou um dos players, um dos países com uma economia pujante, uma economia em crescimento, uma economia que vinha se destacando no cenário latino-americano. Mas essa crise do coronavírus acabou afetando sistematicamente todos os países do mundo, e o Peru inclusive. Então, eu queria que tu trouxesse para nós uma visão de como está a situação do coronavírus e o que o governo peruano está fazendo para acabar com essa crise aí no Peru. Hein, Diego? Sim, o governo peruano está fazendo muitas medidas para contrarrestar a pandemia de coronavírus. Como bem você diz, o Peru tem um crescimento muito importante a nível latino-americano, vem crescendo 30 anos, crescendo. Os governantes han seguido um crescimento, uma linha de economia constante que permitiu ao país ter reservas importantes de dinheiro que agora pode utilizar para contrarrestar a crise de Covid. Sim. O governo decretou a emergência nacional e isolamento social obrigatório desde 16 de março até 26 de abril. E, nesse tempo, os peruanos só podem sair para comprar alimentos, medicamentos, e as pessoas que trabalham em atividades essenciais podem andar pelas ruas com um passe especial, como são a produção, distribuição, comercialização de alimentos e de produtos farmacêuticos, aqueles que trabalham em entidades financeiras, instalação de saúde e meios de comunicação. Nesse tempo, o presidente do Peru, Martín Vizcarra, tomou medidas extremas, como a ordem de
e mobilidade a partir de 6 da tarde até 4 da manhã. E aos domingos, ninguém pode sair às ruas, não? Sim. Teve até um caso, Diego, aí na semana passada, que houve uma alternância de possibilidade das pessoas saírem às ruas, né? Então, não sei, tu pode me explicar melhor, mas era segundas, quartas e sextas só podiam sair os homens, terças, quintas e sábados somente as mulheres. Uma medida diferente, né? Uma medida, digamos assim, fora do comum. Explica como é que funcionou isso aí. Os homens só podem sair no dia e as mulheres no outro dia. Como é que funcionou essa dinâmica? Sim, as mulheres só podiam sair segunda, quarta, terça, quinta e sábados. Homens, segunda, quarta e sexta, não? Essa medida só durou uma semana, 4 dias. O governo, os especialistas médicos viram que não funcionou pela aglomeração de mulheres no mercado, os dias que elas tocavam sair ao mercado, a fazer as compras. Então, não funcionou. E voltaram a que as pessoas, homens ou mulheres, podem sair qualquer dia, não? Menos domingos. E o que aconteceria se, por exemplo, o homem saísse no dia destinado às mulheres? A polícia... A polícia, enfim? Sim, o captura e o leva à comissaria para detenção. Não? Sim. Eu estava lendo uma notícia, Diego, sobre a questão aí no Peru, que reflete aí o aumento do número de casos do Covid, tá? Que houve um salto exponencial do número de casos, mas que isso teria alguma relação com a quantidade de testes que foi encomendado pelo governo. Eu queria que tu me explicasse porque os números do Peru, de um dia para o outro, foram lá em cima, número de casos, né? Mas que teria alguma relação com os testes. Explica para nós como é que funcionou isso aí, qual é essa situação. Sim, o mais importante no Peru agora é que nas primeiras 3 semanas o Peru fez 1.000 testes por dia, nas primeiras 3 semanas. Agora, na última semana, o governo está fazendo 9.000 testes por dia. E 10 vezes mais, praticamente. Sim. E ontem, o governo fez 15.000 testes em um dia. Então, Peru agora é o país que está fazendo mais testes na América do Sul. Mais que o Brasil, mais que a Argentina, Colômbia, que são países que têm mais população. Sim. E isso mostra uma preocupação do governo com a questão do mapeamento do número de casos, né? A gente até traz uma informação aqui do Brasil, que foi feita uma pesquisa aqui por universidades brasileiras, que mostram, segundo a sua pesquisa, que apenas 8% dos casos de coronavírus no Brasil são oficiais, são oficializados. Ou seja, hoje no Brasil nós teríamos, segundo esse estudo das universidades brasileiras, mais de 300.000 casos de coronavírus, né? Por quê? Porque aqui no Brasil não são feitos tantos testes, assim como aí no Peru a gente está vendo o exemplo peruano de preocupação com o mapeamento, né, do coronavírus, né, Diego? Então a gente pode dizer que o governo peruano está agindo de maneira correta no combate ao vírus? Sim. Pelo governo peruano, a saúde é mais importante que a economia. O presidente Vizcarra tem certeza que ele está muito preocupado pela situação. Mais importante para ele é saúde que economia, não? E eu acho que o objetivo é conseguir o máximo número de testes para poder identificar a expansão do vírus, não? É muito importante para qualquer país poder identificar. E em Peru
o governo lo está fazendo. Sim. A curva de casos aí no Peru, ela está em crescimento, porque está tendo mais testes, mas já há uma possibilidade de vislumbrar a saída da quarentena. Se fala aí quando? Em maio, junho? Qual é a ideia de saída da quarentena aí no Peru? Agora, a quarentena é até 26 de abril. São 45 dias, aproximadamente. Não sabemos se o governo pode estender este tempo. O governo informou que nesta semana a curva de casos chegará ao pico. E também informou que a porcentagem de casos de hospitalização e de mortes está diminuindo. É uma boa notícia que dá esperança aos peruanos. Sim. E a economia, Diego? Como está a economia no Peru? Economia, nos últimos anos, não tem um crescimento importante como teve nos anos 2008, 2010, que a economia crescia a um ritmo de 10%. Agora só pode crescer 2%, 3%. Mas o governo ha tomado muitas medidas para contrarrestar o impacto de coronavírus no Peru, não? Ha concedido subsídios para famílias vulneráveis e trabalhadores independentes e entrega de cesta de alimentos, não? Em minha opinião, isso vai poder ajudar aos peruanos mais vulneráveis parcialmente, porque é muito difícil que o governo possa chegar a todos os peruanos vulneráveis pela organização deficiente, não, do Estado peruano. Sim, também. Sim. Diego, então, assim, tu continua conosco, nós vamos girar os nossos convidados agora, vamos trazer a Estela de volta e daqui a pouco a gente volta, porque eu quero conversar contigo sobre a questão envolvendo a filha do Fujimori, que pediu a libertação do seu pai, o ex-presidente do Peru, Fujimori, que está detido aí por ter feito algumas falcatruas bem sérias lá no Peru, né? E a filha dele pediu a liberação do pai, porque o pai é ancião e tá essa questão do coronavírus. Vamos ver se ela vai levar, né? Então, obrigado ao Diego. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com ele. E agora a gente vai chamar para a live novamente, para bater mais um... Deixa eu só tirar o Diego aqui da tela e vou colocar a Estela novamente para a gente bater mais um papinho. A Estela que está lá em Portugal, pátria mãe, né? A Estela tá de volta. Oi, Estela. Oi, Nelson. Vamos falar de economia, então? É isso? Vamos falar de economia. Estava falando com o Diego aqui agora sobre essa questão da economia lá no Peru, né? A gente sabe que a América do Sul e a Europa são situações distintas do que diz respeito à economia. A Europa normalmente bem mais forte, né? Na questão econômica. Como é que está em Portugal, Estela, a questão da economia? Bom, desde o início, né, mesmo quando foram decretadas todas essas medidas de mitigação, o primeiro-ministro sempre disse que a economia também é algo importante e que também vai salvar vidas logo ali na frente, e ele tem toda a razão. A gente sabe que isso é isso, mas num primeiro momento o foco foi a saúde mesmo. Bom, o governo já deu 6 bilhões de euros em medidas para tentar salvar as pequenas e médias empresas, né? Linhas de crédito. Por quê? Porque tem muitas pessoas em casa fazendo teletrabalho, justamente porque escolas também estão fechadas, então o governo teve que assegurar que um dos pais pudesse ficar com as crianças, até para não mandar para o pé dos avós, porque isso seria contra tudo o que os especialistas vêm dizendo. Então, o que aconteceu aqui? 2/3 do salário foram assegurados, 1/3 é pago pelo empregador e 1/3 pela segurança social. Tem vários problemas nisso tudo, tem várias pessoas reclamando, claro que sim, nunca vai ser o ideal e nunca vai ser o suficiente para todos. Tem muito brasileiro, principalmente, né, em situação irregular, então ele não pode acessar nenhum dos tipos
de ajuda. Eu ia te perguntar isso, tem muito brasileiro ilegal aí em Portugal, né, Estela? Tem. Como é que fica a situação deles, né? Porque o que acontece? O brasileiro, ele não entra ilegal em Portugal. Ele sempre vai entrar como turista, ele tem 90 dias que pode prorrogar por mais igual período, e aí ele fica ilegal depois, não fazendo pedido, não apresentando documentação. Aí, muitas vezes, ele vai se sujeitar a um trabalho precário, onde ele não tem um contrato de trabalho, e aonde, nesse tipo de situação, que ninguém espera, mas que calhou, né, a nós todos acontecer, não tem direito a nada, não tem direito a nenhum tipo de subsídio. Aqui, como no Reino Unido, a Mônica estava falando, tem muito subsídio do governo, na Europa toda, na verdade. Quando a gente olha para o Brasil lá atrás, Bolsa Família, enfim, isso tudo existe muito aqui na Europa, com um critério um pouco menos alargado, né? Mas existe muito aqui. A gente sabe que a economia portuguesa vai despencar. Foi isso que o ministro das Finanças falou hoje. Vai ser de 4 a 5 vezes maior do que o pior trimestre que Portugal já teve. Eles estão esperando uma queda de 8%. Nossa, tanto assim, Estela? Sim. Portugal teve um excedente orçamental no ano passado. Foi o primeiro na história da democracia. Que bom, porque, de certa forma, muito desse dinheiro que está sendo aplicado vem dali também. Mas, realmente, é aquilo que os portugueses dizem. Puxa, que sorte, né? Quando temos, vem até uma pandemia para acabar com o nosso crescimento. Portugal tem 1/6 do seu PIB voltado ao turismo. Eu ia te perguntar isso. O turismo é o principal atividade econômica aí de Portugal, né? O 1/6 do PIB é do turismo. 10% dos empregos gerados em Portugal é do turismo, então é muita coisa, né? Tem muito Airbnb, a gente vê em Lisboa, os Airbnbs viraram arrendamento, aluguel de temporadas agora, para as pessoas poderem alugar, ficou um pouco mais barato. Todas essas questões. Algo muito importante também que eu acho é que isso não é uma competição de países, quem faz mais, quem faz menos, quem consegue mais. Quem dera que a Itália e a Espanha não estivessem passando por isso, ou a França, ou o Reino Unido, ou que Portugal tivesse ainda melhor, né? Isso realmente não é uma disputa. Há países fazendo o que podem, né? Governos fazendo o que podem para tentar ajudar, tentar mitigar um pouco a situação, mas a economia vai ser algo muito difícil, muito mesmo, porque ela vai sofrer um impacto tremendo. O desemprego estava em 6,3%, que era um índice aceitável, e já se projeta para 14%. Nossa, assim como a Mônica falou em 12% lá no Reino Unido, 14% em Portugal. Isso. Lembrando que esses índices de 12% é o índice do Brasil antes da pandemia. Então, o que nós podemos esperar aqui no Brasil pós-pandemia, né? Então olha, a situação é bem complicada. Eu espero, sempre tem uma esperança na gente com relação ao Brasil, né? De que alguma coisa vai acontecer nesse meio tempo e a calamidade que a gente acha que vai acontecer, porque as ações não estão sendo tomadas. Espero que não aconteça, sabe? Que de certa forma as pessoas caem em si, porque a questão dos testes é fundamental, né? Portugal está entre os 20 países que mais testa, são 17 mil testes por milhão. Sim. O Brasil testa nem 300. Então você não tem um panorama. E ainda assim, em Portugal, nós sabemos que há mais casos do que os que estão reportados. Há muitos assintomáticos que sequer percebem que estão. Exatamente. Então tudo isso Inclusive aqui, Estela, muita gente participando da nossa live, infelizmente não vai ter como colocar todo mundo, as opiniões de todo mundo, estou pescando algumas aqui. A Amanda está colocando aqui sim. Pelo que percebi, em PT e os empresários agiram antes das orientações do governo em relação ao isolamento. Você percebeu isso? Essa é a pergunta. E o Ricardo Vitória novamente pergunta aqui, como repercute as ações do Brasil aí em Portugal? E aí, Estela? As comunidades de língua portuguesa são muito queridas em Portugal, né? Então, todas elas são olhadas. Angola, Moçambique, inclusive saíram 2 aviões ontem com ajuda humanitária para esses 2 países e com o retorno de alguns portugueses que vivem lá e quiseram voltar.
Então é muito complicado. Sempre Portugal olha para o Brasil. Eu vejo que nós temos muito mais notícias do Brasil aqui do que vocês de Portugal lá. Até porque o Brasil rende muita notícia, né? Então não é necessário. Mas o Brasil está sendo, eu não vou dizer ridicularizado, porque não é bem esse o termo, mas ele está sendo um motivo de piada mesmo por aqui. Não só em Portugal. Tenho amigos pela Europa toda e é isso que a gente vê, quer dizer... Principalmente por conta do seu presidente, das ações do presidente que são bem controversas, né? Brigando com governadores, com prefeito, com o seu próprio ministro da Saúde, né? Então, é motivo de chacota, certamente, no exterior, né, Estela? Isso é muito ruim, né? É muito triste, assim, porque, assim, a minha cidadania brasileira é de berço, e a minha portuguesa é porque eu quis. Então, eu tenho muito orgulho em Portugal, mas o meu coração é brasileiro, não tem como negar isso. Então, a gente fica sempre muito triste com essas questões, ver que as pessoas estão se degladiando com algo que não precisa nesse momento, que não é desse momento, né? Nós aqui vamos seguir em quarentena até pelo menos 1º de maio. As escolas, já foi decidido que até o 10º ano vai ser online. As crianças não voltam para esse ano, para a escola. Sim. As medidas vão ser levantadas com muito critério, isso o primeiro-ministro já disse. Provavelmente nós vamos ter regiões do país trabalhando com velocidades diferentes. Por quê? Porque levantar simplesmente agora todas as medidas pode fazer com que o sistema de saúde colapse. A nossa curva já chegou, nós já estamos em Planalto, né? Sim. Nosso maior índice de morte foi 35 de um único dia. É ruim, mas é baixo. Exato. E quer dizer, vamos tentar agora manter. O sistema não chegou a ser pressionado. Nós temos hoje 218 pessoas em situação crítica, ou seja, muito aquém do que a capacidade, né? Números muito melhores que de outros países aí da Europa e até aqui da América. Sim. Isso no primeiro decreto de emergência, o presidente falou isso. Ele disse assim, nós temos que olhar para os países que tiveram o azar de ter a pandemia antes de nós e tentar fazer algo a mais. Quer dizer, então, o insucesso deles também acaba ditando o nosso sucesso se nós soubermos olhar para isso. Exatamente. Estela, eu vou te agradecer. Muito obrigado. O papo tá ótimo. Eu acho que a gente tinha que ter programado 2 horas de live. Fazemos outra qualquer dia. Vamos fazer uma outra. Fica a dica, né? Então vamos fazer uma nova nos próximos dias. Muito obrigado, viu, por ter participado com a gente aqui dessa live. E fique em casa, né? Dica, com certeza, né? Muito. Fique em casa e a gente certamente vai voltar a nos falar nos próximos dias aí numa nova live, tá bom? Então tá bem. Beijo, Nelson. Beijão pra ti. Obrigada. Tchau. Até mais. Tchau. Essa foi a Estela, lá direto de Portugal. E nós vamos de imediato bater o papinho final assim que a Estela, que o Insta aqui me liberar, a Estela liberou. Então vamos agora conversar novamente com a Mônica, lá na Inglaterra, para suas considerações finais. Vamos ver o que a Mônica tem para nos dizer em relação à Inglaterra, Reino Unido. Mônica, de volta, Mônica, aí tá aí na nossa tela. Mônica, o que a gente pode dizer então das perspectivas do Reino Unido agora para as próximas semanas, né? Qual é a perspectiva em relação ao coronavírus, a vida das pessoas, o dia a dia, a questão da economia, do comércio, enfim, tudo. Quando é que vai ser liberado tudo? Aí tem uma perspectiva, podemos ter uma perspectiva aí no Reino Unido? Então, né, a previsão é que o lockdown seja estendido até 7 de maio, mas eu acredito que vai estender ainda um pouco mais, porque a gente não chegou ao pico e os nossos casos estão aumentando, e as pessoas não estão respeitando o lockdown, porque aqui a gente passa 7 meses do ano com chuva, e agora nesse período estão fazendo os dias mais bonitos e quentes e as pessoas não estão respeitando. Sim. A polícia não está dando conta de pedir para as pessoas saírem dos parques, eles estão fazendo o possível, mas não está sendo respeitado que nem nos outros países. Então acho que os casos ainda... Como é que eles agem, Mônica? Por exemplo, as pessoas, tu tá me dizendo que eles estão indo para os parques. Os policiais chegam e abordam amigavelmente, mas se o cara não quer sair, eles usam da força. Como é que funciona?
Os policiais aqui, eles sempre trabalham amigavelmente. A polícia inglesa, ela é muito sutil em suas ações, depois de acontecidos, como o Jean Charles, enfim, mudou muito o foco da polícia, eles não andam armados. Geralmente nos parques é um policial de bicicleta, ele vai abordar, perguntar o que tu tá fazendo e pedir pra tu ir pra casa. Se tu discordar, tu vai ser multado a partir de 30 libras, se eu não me engano. É assim. Mas a gente é multa, mas a gente percebe que as pessoas meio que fogem, assim, porque é liberado uma atividade física por dia. E aí tu senta na grama, a polícia vem, tu começa a alongar, tu faz alguma coisa, sempre tem aquele jeitinho de pegar um sol, sabe? As pessoas não pensam no coletivo. Tem certeza que essas pessoas não são brasileiros? A maioria, desconfio que sim, tem muito brasileiro aqui, né? Então sempre rola aquele jeitinho, isso me preocupa bastante, né? Porque só hoje a gente teve 744 mortes na Inglaterra e a gente está com 11 mil mortos só na Inglaterra. Se a gente for fazer uma comparação com o Reino Unido tem 12.107 mortes e 11 mil são na Inglaterra. Nossa, então a Escócia e a Irlanda do Norte estão conseguindo conter muito melhor que aqui. Nossa. E a questão da vacina, Mônica, porque se fala que a vacina que está sendo desenvolvida aí na Inglaterra, no Reino Unido, é a vacina que provavelmente a gente vai tomar daqui a alguns meses, né? Como é que está o desenvolvimento dessa vacina? Se fala com muita expectativa e muita esperança dessa vacina que vem do Reino Unido. Exatamente, eu estava lendo sobre isso, né? Essa vacina está sendo desenvolvida na Universidade de Oxford, e aí um dos cientistas, ele comentou que provavelmente essa vacina seria disponibilizada no verão europeu. O verão europeu é agora em junho, e hoje já a ministra da Saúde, enfim, já no The Guardian ela deu uma entrevista dizendo que não é bem assim que funciona, que essa vacina que seria disponibilizada no verão, ela seria uma vacina experimental que seria aplicada para o grupo de risco e profissionais da saúde, e que uma vacina para ser aplicada em massa, mundialmente, seria o desenvolvimento dela é entre 12 e 18 meses, mas ela falou que um caso como uma pandemia, eles poderiam acelerar o processo, mas antes de setembro é totalmente impossível. Sim. Fala muito, com muita expectativa em relação a essa vacina aí do Reino Unido, né? E aí também é um país, é uma comunidade que tem muitos idosos, né, Mônica? Tem. Tem muitos idosos, né? Como é que eles estão lidando com esses grupos de risco? Por exemplo, no supermercado, agora eu acredito que já não está mais valendo essa regra, mas todos os supermercados começaram a abrir uma hora antes, por exemplo, das 8 às 9 da manhã, era exclusivo para o grupo de risco. No caso, idosos, por exemplo, os profissionais de saúde têm prioridade, né, nos supermercados, eles não ficam nas filas, e os idosos tinham essa questão deles irem uma hora mais cedo. E é incrível aqui que a gente repara, tem muito idoso sozinho. É incrível, assim, tu vê muitos, assim, tipo, tu vê abandonados, assim, eles se viram sozinhos, eles andam sozinhos em tudo. Solitários. Então, super solitários. Então é uma preocupação bem grande, mas eles continuam circulando, como em todos os países. Eu acho que não tem muito jeito, porque aqui não tem uma proibição, né? Eu acho que não sei se a polícia iria parar um idoso, nunca vi acontecer, né, para questionar o que ele está fazendo fora de casa, porque nem com quem está usando o transporte público isso está acontecendo muito, né, tipo, quem está trabalhando ainda geralmente está com uma carta do seu empregador, dizendo que é K-worker, né, que são trabalhos essenciais, que é quem está permitido trabalhar, mas ainda não, eu acho que tinha que dar uma apertada ainda nas regras, porque eu acho que não está do jeito que seria. Portugal está sendo um exemplo. Sim, legal. Mônica, então te agradeço, viu? Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Da live, legal falar contigo. E Obrigadão. Assim como a Estela, vamos ver se a gente repete essa live nas próximas semanas. Claro, com certeza. Mais informações daí, né? Do Reino Unido, de Portugal, o Diego lá do Peru. Então, com certeza. Vamos tentar então fazer uma nova live para trazer informações mais atualizados para quem estiver nos assistindo. Beijão, Perfeito. Obrigado, viu? Beijo, até obrigada. Tchau, até mais. Tchau. Assim, então foi a Mônica, direto lá da Inglaterra, de Londres, e já vamos de pronto para o nosso Diego, que está lá em Lima, no Peru. Diego Sarmiento Alvarez, para os seus recados finais. Eu quero falar com o Diego sobre a questão, que uma notícia que eu vi agora. O Diegão está de volta com a gente aí. Estou Diego, aqui. Conta esse barraco, a gente fala aqui no Brasil barraco, tá? Quando tem uma situação, enfim, um babado, um barraco, alguma coisa que fofoca, né? Essa questão envolvendo a filha do Fujimori que pediu para o pai sair da cadeia. Que história é essa aí? Conta para nós. Sim,
Fujimori, Alberto Fujimori, governou Peru desde 1990 até 2000. Ele governou pelos 10 anos e ele cometeu muitos atos de corrupção, crimes, violação de direitos humanos, e por isso é que ele está na prisão, não? Atualmente, Keiko também está na prisão, está presa por atos de corrupção com Odebrecht, não? Todos os candidatos presidenciais do Peru nos últimos 10, 15 anos han recebido dinheiro de Odebrecht, e é muito triste ter isso, mas o próximo ano o Peru comemora o bicentenário da independência da Espanha, e eu espero que os peruanos tenhamos um país unido, fortalecido, por ter superado a crise de corrupção de Odebrecht, de juízes corruptos e de uma pandemia que nos desafiou, e sabíamos como sair e como vencer isso. Sim, a Odebrecht, que é uma empreiteira brasileira, Sim. Conhecida, muito conhecida aqui no Brasil, de ligações principalmente com o ex-presidente Lula, né? Inclusive o estádio do Corinthians, clube brasileiro segundo clube de maior torcida do Brasil, que é o Corinthians, em São Paulo, foi construído pela Odebrecht e foi doado de maneira gratuita para o Corinthians. Parece que agora vão cobrar do Corinthians, enfim, tá essa história toda, mas foi com dinheiro público pela Odebrecht de uma maneira bem obscura no governo Lula, né? Então a gente vê com o relato do Diego que a Odebrecht tinha braços fora do Brasil, sempre teve braços fora do Brasil, e principalmente no Peru, né, Diego? Então a Odebrecht também causou estragos aí no Peru, né? Sim, o presidente Garcia se pegou um tiro na cabeça quando os fiscais iam pela detenção, não? E no Peru, Odebrecht donou um Cristo, como um Cristo do Pacífico, em Lima, doou ao presidente Garcia, e é um regalo de corrupção, não? Nossa. E a filha, então, a Keiko Fujimori, está pedindo para libertarem seu pai, alegando a questão dele ser um idoso e tá vulnerável ao coronavírus, né? Sim. A justiça peruana vai acatar esse desejo da Keiko? Será que ele vai ser solto, Diego? Depende do governo peruano, depende da justiça. Eu acho que o governo, a justiça peruana, deve decidir não só pelo Fujimori, não, também deve decidir pelo preços em geral, não por uma pessoa em especial. Sim. Para quem não sabe, Diego, quem não conhece a história do Alberto Fujimori, ele está cumprindo uma sentença de 25 anos de assassinato, pelo assassinato de 9 estudantes e um professor da Universidade Henrique Guzmán y Valle, conhecida como La Cantuta, e pela morte de 15 habitantes na área de Barrios Altos, em Lima, acusados de ter vínculos com grupos de guerrilha que nunca foram verificados. Então, Fujimori é um exemplo de corrupção aí no Peru, né, Diego? E que governou o país durante muito tempo, né? Sim, é símbolo de corrupção, de violação de direitos humanos, é uma ditadura. Fujimori é uma ditadura. Que pena. Diego, infelizmente a gente vai ter que encerrar, porque o Instagram só deixa a gente conversar por 1 hora, a live, e eles são muito radicais, né? Eles nos cortam. Sim. Então, te agradecer também por ter... Diga. Só um minuto. Eu quero destacar que o Peru, todas as medidas econômicas do governo peruano são sem precedentes. O Peru tem o maior plano econômico da América Latina para lidar com a crise de Covid. São mais de 25 mil milhões de dólares, equivalentes a 12% do produto interno bruto. Eu quero destacar isso porque é muito importante que Peru esteja liderando, enfrentando
no Peru, na América Latina, não? Legal. Sim. Que beleza, Diego. O Insta tá me dizendo que estão uns 10 segundos, tá? Um abraço para ti, muito obrigado, tá? E vamos voltar a falar também numa nova live, tá legal? Até mais. Tá bom, legal, até mais.